Olá, oi Hélio, Alexandre, oi Tia Lu, Fernanda, Josélia, tudo bem, gente? Márcia, pessoal, vamos iniciar, né? Hoje nós temos dois temas maravilhosos para vocês. E lembrando também, né, que hoje é dia 18 de junho, dia do orgulho autista. O que significa o dia do orgulho autista, né? Oi, Márcia, oi Carla, Cida. Então, vamos lá. Começando, gente, olha só, o orgulho autista não é orgulho da pessoa, né, do que ela tem do autismo, não é orgulho do autismo, para ser bem específico, certo? O orgulho autista o orgulho autista é você ter orgulho da neurodiversidade, celebrar a neurodiversidade e o que ela traz, certo? Então, por exemplo, as intervenções, os ganhos que você tem, né? As melhorias com as terapias, certo? Oi, Priscila. Então, quando você tem uma criança que usa fralda e está até os 6 anos, 7 anos, e você consegue fazer um desfraude, né? Você sente orgulho disso, não sente? Né? Você não comemora? Certo? Tem pais que cantam música, bate parabéns, né? Então, assim, faz todo um evento. Ok. Por exemplo, se seu filho não come, ele tem seletividade alimentar, certo? E ele só come aquela coisa, aquela comidinha branca ali, só aquele jeito. Aí você consegue introduzir, né, um outro tipo de alimento, né, que tenha mais nutrientes. Você comemora? Fala pra mim. Comemora, não comemora? Então é tudo isso que é importante. E hoje nós vamos falar aí sobre isso, né? Sobre a importância das terapias com a doutora Nívia de Macedo daqui a pouquinho. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho sobre as leis. Certo? Oi, gente que tá chegando aí, Marília, Silvana e Suzana. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência. Especificamente, mais dentro do autismo, ok? Mas é aberto para outras perguntas também, porque o Dr. Hélio, que vai estar conosco hoje, ele tem um amplo conhecimento, tá, sobre os direitos das pessoas com autismo, tá? Então, vocês vão ficar à vontade. E quem tiver alguma pergunta que não esteja dentro do assunto agora, certo? Mas que tenha a ver com a pessoa com deficiência. Oi, Psi. Oi, gente, Karina. Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão poder mandar um direct para ele e fazer a perguntinha lá, ok? Porque assim, como o tempo vai ser pequeno, né? Vai ser um tempo mais restrito, mas vai dar pra gente ir fazendo aí, né? Um passo a passo, vocês podem fazer as perguntas, ele vai respondendo, tá bom? Eu vou deixar ele mais à vontade para que ele possa falar um pouquinho, fazer uma introdução, certo? Sobre os direitos da pessoa com autismo, e logo em seguida a gente vem para as perguntas, tá? E vocês vão ter toda a liberdade de digitarem as suas perguntas aí e a gente passar para ele. Oi, Grace, Giz, Bruno. Então eu vou chamá-lo aqui agora, tá joia? Tá? Ele já está aqui, está só nos aguardando. Para o seguinte, que essa live de hoje, como ela faz parte do projeto de extensão, tem direito a certificado, ok? Esse certificado, né, ele tem um custo, tá, gente? Então o certificado, acho que vai ser lá 12,50, uma coisa assim lá na plataforma. Entra lá no Simpla com y.com.br/6 ok? E lá você vai poder adquirir o seu certificado, tá bom? Tá dando retorno aí, doutor Hélio, tudo bom? Mas eu nem comecei a falar. Boa noite a todos. Estão me Boa noite. vendo? Estão me ouvindo? Está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Pode continuar. Oi, Pessoal, Léo. dá um joinha aí se estiver me ouvindo, né? E bom saber que vocês estão nos acompanhando hoje numa data significativa, né? Em comemoração a uma luta por direitos, né? E eu, mais do que muitas das pessoas, como conhecedor, eu vejo da minha responsabilidade ao falar sobre direitos, da nossa luta, né? Em razão de buscar respeito, dignidade. Isso é que faz o papel do direito, é justamente esse papel na sociedade, né, de regulamentar comportamentos. A sociedade é dinâmica e ela existe em razão de uma convivência harmônica, né? A partir daí é que nós evoluímos enquanto cidadãos, né? Porque esse momento em específico, não só a data de hoje, mas o momento em que vivemos, nos leva a raciocinar de uma forma muito peculiar a nossa responsabilidade social,
né, biológica para com o outro. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Importar-se com o outro, não só consigo mesmo, de uma forma egoísta. E essa conscientização é que vai nos levar novamente a evoluir enquanto sociedade. Esse isolamento, esse egoísmo, a forma, às vezes, de desconsiderar a dificuldade do outro, o desrespeito, é que realmente gera um retrocesso, né? E enquanto nós evoluímos, o direito também foi acompanhando e regulamentando a nossa sociedade, né? O direito referente ao tema que nós vamos abordar hoje, e eu queria até, antes de entrar propriamente nesse tecnicismo da lei, trabalhar uma importante informação semântica em relação ao significado do uso das palavras, né? Eu não sou professor de português e não venho aqui para esse objetivo, mas eu queria que vocês, pais, professores, pessoas que convivem com pessoas com deficiência, assumissem e trazer para o seu interno aí, me ajuda aí. Né? Então, assim, internalizar, essa é a palavra. Que, olha só, quando você fala PCD, o que é PCD? Pessoa com deficiência. Eu vejo, em razão até de erros legislativos, as leis mais antigas, elas traziam no seu texto, na íntegra, a palavra portador de deficiência. Eu trouxe aqui para ilustrar a minha fala semântica de português, um porta-lápis, que eu fiz aí, ó, reciclando uma latinha de leite condensado, né? Então tá aqui, gente, um porta-canetas, um porta-lápis. Essa é a forma correta de eu nomear essa criatura aqui, ó, esse objeto, porta-lápis. Aqui eu não tenho um porta-deficiência, porque senão eu largava em algum lugar essa deficiência, esse porta, né? E realmente me livraria dela. A pessoa, quando você coisifica e fala porta objetos, eu estou simplesmente despersonificando. Eu tenho que respeitar dignamente e reconhecer como indivíduo único, pessoa, é um ser humano. E quem trouxe essa nomenclatura até legislada em lei foi a Convenção Internacional de Direitos Humanos, lá atrás, né, no tempo da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil também ratificou, ou seja, ele confirmou, passou a ser signatário dessa lei, que envolve mais de 60 países que são signatários também, e depois, em momento posterior, o Brasil trouxe uma norma que é resultado dessa luta de respeito à Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, que resultou também na lei da pessoa com deficiência. Você vê que eu não estou usando em nenhum momento a palavra portador. Não é portador, não fale portador, corrija o político, o jornalista. Eu vi hoje vários jornalistas que são multiplicadores de conhecimento falando aí, hoje é dia do portador de autismo. Não, é dia do autista, da pessoa com transtorno do espectro autista, né? E a gente tem que respeitar como indivíduo, como pessoa, não como um objeto, né? Então, dito isso, vamos adiante, eu vou falar um pouquinho e até en passant, ou seja, de uma maneira de pincelada. Por quê? Eu tenho uma gama de leis federais enorme referente a direitos. E aí entra o papel do cidadão. Eu comecei falando no meu princípio aqui da fala que a gente precisa se importar, se envolver. Nós temos direitos? Sim, temos muitos direitos, senão seríamos uma sociedade desorganizada. E devemos ser sujeitos de direitos para exigir os direitos, organizar-se enquanto sociedade para cobrar esses direitos, né? Se eles não são cobrados, eles viram letra morta. E eu vou dar exemplo de mães e de pessoas que não fizeram ouvidos moucos, ou seja, não ficaram inertes na sua história, que deram a vida, que deram sangue numa história de luta em prol de direitos da pessoa com deficiência, em prol dos seus direitos, né? Então eu vou ilustrar aqui a minha fala com a Berenice Piana, que é mãe de um autista que foi atrás, né, do Congresso para legislar. Assim como você tem a Maria da Penha, a gente pensa, nossa, essas pessoas são especiais, usam uma capa de superpoderes. Não, são seres humanos comuns como nós, que tiveram
a coragem de ir atrás desse direito, se apaixonaram pela causa, foram atrás, apesar de todas as críticas, de muita gente que deve ter desestimulado essas mães e falado assim, essas pessoas, não vai dar em nada não mexe com política não. Mas a política e o direito estão estreitamente ligados. Se você quer ser um cidadão de direitos, né, consciente. Travou, doutor Hélio. Travou aí para vocês, gente? Ou travou só para mim? Oi, travou aqui. Travou. Travou, tá, gente? Acho que voltou. Você não pode me ligar quando travar. Desculpa, gente. Tem um problema sério aí. Ô, Zeiza, é problema de um bug no telefone, tá? Desculpa aí. Gente, eu vou colocar, só um minutinho, eu vou colocar aqui, fixar o comentário do professor Sérgio Murilo, porque eu achei muito importante. Parabéns, aprendi. Agora não falo mais portador. Jamais, professor Sérgio. Gente, o Hélio é meu marido. Hélio, mostra aí, por favor, o ilustre que você fez aí, porque teve gente que entrou depois e perdeu. Mostra aí. Pessoal, vou voltar então. A gente não deve usar... Continua. Aham. A gente não deve usar a palavra portador de deficiência, é pessoa com deficiência. Isso está estipulado, inclusive, em lei. O ato de você chamar de portador é discriminatório, passível, inclusive, de multa e processo, viu? Então, é essencial que você aprenda que portador é um objeto. Eu tenho um objeto aqui, ó, um portador de lápis, um porta-lápis, eu tenho um porta-clipe, eu tenho um porta-guarda-chuva, eu tenho um porta-trecos. Não tem uma pessoa portadora de uma deficiência. Por quê? Eu posso até ter uma prótese que eu posso tirar, mas ela continua sendo uma pessoa com prótese, não um portador de prótese. Portador de prótese é onde eu guardo lá o olho, que é uma prótese, eu guardo a minha dentadura. Eu tenho um portador para guardar esse objeto. A pessoa usa dentadura, usa prótese, usa uma adaptação auditiva aqui, né? Me fugiu a palavra técnica, mas ele é pessoa com deficiência, ele não é um portador. Não use mais a palavra portador, multiplique para que as pessoas não errem mais, ok? Então, eu estava dizendo da importância das pessoas que lutaram para conquistar esses direitos, né? E realmente faz toda a diferença o nosso papel social. Aí, falando alto, estou atrapalhando o pessoal em casa aqui, assistir o jornal. Então é o seguinte, a gente tem uma série de leis, eu vou me ater agora exatamente a elas, para passar mais rapidamente aí as informações, para que vocês possam conhecer um pouco. E referente a pessoa com autismo, que é o nosso foco aqui hoje, a gente tem uma série de legislações que começa com o diagnóstico, aí a questão da saúde, diagnóstico precoce. Onde está amparado isso? Lá no ECA, é uma lei federal, né, que está regulamentada desde 90, né, e o ECA diz que esse diagnóstico precisa existir até 18 meses. E a gente sabe que não é obedecido, mas é um direito. Você tem uma criança, então leve ao posto de saúde, leve ao médico da sua cidade, médico da família, ao hospital público que tenha ou particular, e procure o diagnóstico. Por que o diagnóstico? Para fazer tratamentos, terapias, né? Exigir o direito à saúde plena, né? Mesmo. Então, referente à saúde, a gente tem o direito também a terapias, sem um número limitado de terapias, porque você tem um plano de saúde, ou tem ainda até o atendimento do SUS, aí o médico passa lá 10 sessões de terapia. Se é o autismo uma comorbidade e até então não foi descoberta uma cura, e não é doença o autismo, tá? Doença você tem cura, o autismo não, é uma deficiência, reconhecida também por lei, né? Como eu citei agora há pouco, aí a Lei Berenice Piana, a Lei Brasileira de Inclusão, elas tratam o autismo como sujeito, como pessoa deficiente, tá? Então vamos adiante. Aí o direito à saúde plena, né? E deve ser cobrado, para não restar como letra morte,
letra morta, direito à inclusão escolar acessível, né? A pessoa que tem uma deficiência, eu peço até desculpa às pessoas que eventualmente estejam aqui nos ouvindo, que tenha deficiência auditiva. Eu não tinha condição de fazer aqui, nesse momento, uma transcrição com legenda, tá? No momento, o nosso recurso que a gente está usando aqui, ele não é passível de traduzir em legenda. Eu acho que depois, quando a Zeisa fizer o upload, lá no YouTube, e aí você se inscreve lá no canal da Zeisa Dojo, no YouTube ou no Facebook, o áudio vai ter a audiodescrição. Isso é um respeito a essas pessoas, e nós temos todo esse cuidado, né? É preciso sim, quando você faz uma postagem, escreve lá para cego ler, para cego ver. Por quê? Quando a pessoa usa um celular com acessibilidade, ele tem programas que fazem leitura de tela, né? E não adianta eu pensar que não são pessoas em número considerável. Eu tenho vários amigos assim, né? Na Universidade Federal, aqui em Uberlândia, quando eu dava aula, eu era sempre nomeado para buscar pessoas com deficiência visual no aeroporto, pelo trato e habilidade que eu já tenho há anos com essas pessoas que são meus amigos, né? Então, o direito a exercer uma profissão, capacitação, né? Eu não vou me ater a falar número de leis, mas se vocês quiserem, a Lei 8.213 de 91, e aí, se alguém quiser que eu passe a respeito, nomenclatura, número, um pouco mais do texto, são textos que a gente encontra todos no site do planalto.gov.br. São leis federais, né? Muitas dessas leis federais carecem de regulamentação estadual e municipal. Por isso, quando você vê assim, o município está legislando hoje aqui em Uberlândia uma coisa que está na lei federal, mas é exatamente pela falta de regulamentação, ou seja, quando você fala assim, vou te dar um exemplo do Código de Trânsito Brasileiro, é um Código de Trânsito brasileiro, é federal. Ele normatiza que é atribuição do município regulamentar as vagas especiais. E ele vai o quê? Escolher onde vai colocar essas vagas. Porque é o município que conhece a realidade local, sabe onde tem uma praça, onde tem um comércio, onde tem que ter a acessibilidade. Ele vai interpretar a norma e regulamentar a forma como ela vai ser traduzida e aplicada no município, inclusive atribuindo sanções. Ou seja, às vezes a multa que tem aqui pelo descumprimento de uma norma não é a mesma multa que tem em outro município. Então a gente tem regulamentações específicas de cumprimento em razão de características especiais e particulares de cada município. Entendeu? Então, quando a pessoa vê publicação, igual houve essa semana aí no município de Uberlândia, publicações de normas regulamentando questões de trato com o autista, aí a gente viu muitas pessoas aplaudindo e foi a primeira vez que a gente viu leis publicadas aqui no município para tratar e cuidar de direitos do autista. Mas isso já tem a lei federal? Tem, é claro que tem, meu amigo, minha amiga, mas ela precisa ser regulamentada, eu preciso te explicar isso. A lei não é auto-aplicável, entendeu? Não é todo tipo de lei que é auto-aplicável. Tá? Então, Vocês estão ouvindo aí, gente? A lei não é auto-regulamentada, é isso mesmo? Falei certo? Falou certo, né? Então, então, ela não é autorregulamentada. Então, nós precisamos trazê-la para o município, a lei federal, para regulamentarmos de acordo com a realidade do nosso município. Ok? Exatamente, exatamente. Não é isso? Isso quem diz isso é o próprio texto da lei federal. Né? Quando ele traz a aplicação, por exemplo, da carteirinha, a lei Romeu Mion, a lei de identificação da carteirinha, ela atribui no texto da lei, então antes de criticar, por favor, vai lá e lê a lei federal. Ela apenas diz, foi criada no Brasil a carteirinha. Cada município vai regulamentar de acordo com suas características. Ele pode vir e fazer assim, eu quero carteirinha de plástico, eu quero carteirinha que tenha um chip eletrônico, sem precisar encostar em lugar nenhum. Eu vou no meu celular, que eu não vou carregar. Mais simplesinha de isso, no meu celular, já no aplicativo, que não vai gerar custo para o município, ou seja, a forma de emissão, a regulamentação, a existência dela vai ser regulamentada em cada município de acordo com os recursos que o município tem. Né? Se ele tem uma plataforma implementada, uma prefeitura já toda informatizada, então é preciso sim que exista regulamentação municipal dessas normas. Muitas ainda não foram regulamentadas, minha amiga, meu amigo.
Tá? E eu vou dar um exemplo de uma pessoa de Uberlândia que também se indignou com as formas de tratamento, de acessibilidade, de direito à educação. Quando eu estudei na UFA, eu conheci uma batalhadora, Ana Paula Cruzara, que brigou pelo direito à acessibilidade. Se você tem hoje no Brasil inteiro prédios públicos e privados e comércios com calçada rebaixada, entrada acessível para pessoa com mobilidade reduzida, elevadores em prédios públicos, ao invés de só escada nesses palácios e templos públicos, é graças a essa minha amiga que, quando entrou no curso de Direito, o prédio ele tinha 3 andares e ela se recusou a subir nos outros andares carregada em sua cadeira de roda, porque ela falou, eu tenho que ter o mesmo direito de acessibilidade. Imagina se o prédio pega fogo, ela está lá. Você acha que o povo vai lembrar de socorrer, meu amigo? É cada um por si que o povo pensa. Eu tenho que cuidar da segurança. Ué. Se o leão tá solto, o cara corre primeiro. O leão tá solto no corredor, é cada um por si, não é mesmo? Então, assim, infelizmente, a gente ainda não tem esse hábito de pensar coletivamente enquanto povo, né? Nós ainda somos um amontoado de pessoas, é uma nação que tem pouco conhecimento do direito, da democracia, a forma do respeito. Então vamos continuar um pouquinho mais. O direito a exercer a profissão, capacitação. E aí também tem lá no direito trabalhista a obrigação das empresas respeitarem um quantitativo de vagas, né? Empresa privada, empresa pública em concurso, acima de 100 trabalhadores tem que ter vaga para pessoa com deficiência. Ué, e será que não tem pessoas com deficiência aqui em Uberlândia capacitadas para ocupar esses postos de emprego? Ou será que a gente vê mesmo a discriminação do empregador? Né? Por quê? Aí entra diversas situações de direito conquistado. Por exemplo, o autista, quando trabalha, ou ele tem um filho autista, ele tem direito a uma jornada reduzida de trabalho. É diferenciado. Aí o empregador vai olhar e falar, poxa, eu tenho direito de contratar um cara que vai trabalhar 8 horas para mim, o outro tem jornada reduzida de 2 horas a menos, eu vou ter que pagar o mesmo salário? Será que ele contrata? Então nós ainda temos uma sociedade preconceituosa, que discrimina, e a gente precisa combater isso aí. A gente tem que entender que o direito tem que ser respeitado, mas o cidadão que tem o direito tem que saber cobrar, né? Então, caminhando mais um pouquinho, né? O direito à educação, né? O direito à educação adaptada, né? O direito a uma prova de concurso adaptada, né? E aí há uma diferença muito grande, especialmente no espectro do autismo, porque eu tenho diversas pessoas com capacidades e peculiaridades diferentes. Eu tenho desde uma pessoa com sérias limitações sociais e de fala, até a pessoa que é o gênio e está dentro do espectro autista. Mas ele é gênio em um segmento, às vezes ele concorre na mesma vaga de deficiência, de deficiente, num concurso, no vestibular, que o outro que tem bem mais limitações, né? Também essa pessoa, falando de mobilidade, terá direito a uma CNH especial se ele passar por exames físicos e psicológicos e pela prova de carteira de habilitação e o Estado lhe conceder a habilitação para conduzir um veículo, ele tem direito a essa CNH especial por ser deficiente. Também tem direito a comprar um veículo com isenção de impostos, até 30% de desconto na compra de um veículo em isenção de impostos, né? Deu um bug aqui, vamos pensar mais um pouquinho. Nas vagas especiais, né, referente à habilitação e tal, plano de saúde, eu já falei, sim, o transporte gratuito municipal, né, eu não vou falar só para o cara que tem dinheiro para comprar o carro, não, o povão anda de ônibus, então o cara tem o direito de entrar no busão lá no município, depois que ele cadastra a sua carteirinha de identificação de pessoa com deficiência, na Secretaria de Transporte do seu município. Doutor Hélio, a gente está aqui com o Fernando Cota, certo? Que é o presidente do Moab, tá bom? Bem-vindo, presidente, tá? É uma honra Bem-vindo. Conosco, tá? Eu sou a coordenadora do Moab aqui em Uberlândia, certo? O Fernando Cota, ele é o presidente nacional do Movimento Orgulho Autista Brasil, certo? E hoje o Moab está comemorando 15 anos, gente. O Fernando Cota, ele é um dos maiores exemplos batalhadores de pais que vão à luta em prol dos seus filhos. E o Hélio falou agora da Beneficiana, nós temos um grande exemplo que é o Fernando Cota, tá bom? Pode continuar, doutor Hélio.
Certo. Então, nós temos aí o direito à gratuidade do transporte público municipal. Para quem é esse direito? Para quem comprou. Aí o município regulamenta, tem lei federal, ele vai regulamentar. Dentro dos parâmetros da lei federal, ele traz lá a pessoa de baixa renda, né? E a pessoa aqui vai ter que passar por avaliações do CRAS, né? Visitas psicossociais, né? E essa avaliação vai dar esse direito reconhecido para o transporte gratuito no município, também no estado. E aí, se quem quiser andar de avião, também cadastrando nesse sistema de baixa renda, também terá direito a desconto para o acompanhante, né? Ele pode pagar 30% do valor de uma passagem aérea. É bem interessante, né? Por quê? Porque essa pessoa com deficiência, ela vai precisar de auxílio, ela vai precisar de cuidado numa viagem constante, né? Então, a lei deu esse direito, que não é um privilégio, porque se fosse uma pessoa com autonomia, ela não teria a deficiência, ela não teria o direito, né? Então, é uma forma prevista onde? Lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição, que traz os princípios da nossa sociedade, as cláusulas pétreas de garantias constitucionais. E esses princípios falam assim, que eu tenho que tratar as pessoas num critério de relativamente equilibrar desigualdades, né? Então eu preciso ajudar aquele que não tem a mesma condição. Isso é um pacto social de cuidar do outro, de respeitar as diferenças, de amparar o outro, tá? Então, falei aí do direito do servidor e trabalhador a ter uma jornada reduzida, né? E deixa eu ver o que mais que eu queria falar para você aí. Falou do MEDIF, que é o do avião, certo? Falou da lei Piana. E, doutora Hélio, nós temos 1 minuto antes de entrarmos com a doutora Nívia. Pessoal, olha só, eu sei que tá maravilhoso, vocês estão amando, ok? Mas ele veio aqui só passar mel na boquinha mesmo, tá? Porque nós vamos marcar um outro dia, um outro momento. Dá um coraçãozinho na tela aí, gente! Vai lá, você gostou, compartilha aqui. Realmente... com ele, né? Eu gostei mais ainda, viu? Tá? Muito bom, viu? Clica no aviãozinho aí embaixo, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Clica aí, compartilha com mais 10 pessoas aí, chama os seus amigos para conhecer. Doutora Nívia que vem aí é muito melhor que eu para falar, viu? Ainda bem que eu fiquei antes dela, que falar depois dela ia ser muito difícil ficar o povo na live, vou ver sair. Olha só, meus amigos, eu quero só encerrar, antes de passar a palavra para a doutora Nívia, até lembrando aqui, o nosso momento, hoje se comemora, nós temos um país com deficiência também de educação, e a gente comemorando o dia do Orgulho Autista, hoje, infelizmente, nós vimos aí o governo federal, através do seu Ministério da Educação, publicar uma norma cancelando, ou seja, extinguindo a portaria que dava direito a cotas, né, para negros, indígenas e pessoas com deficiência nas pós-graduação das universidades do Brasil. Um país que é tão deficiente em educação, a gente percebe, e hoje, na data de hoje, comemoramos 10 anos aí do falecimento do José Saramago, um autor que escreveu uma obra que reflete muito o nosso momento curioso e peculiar que nós estamos vivendo. A obra dele é intitulada Ensaio sobre a Cegueira. Foi um livro adotado no vestibular da UFA aqui em 95, eu entrei em 93, mas eu li esse livro também. E ele falava exatamente num momento bem peculiar como esse. A pessoa estava no carro e de repente ficava cego, um vinha ajudar e ficava cego, ou seja, a transmissão parecendo com o nosso momento de pandemia. Mas nós vivemos uma cegueira social, uma cegueira de egoísmo, uma cegueira de vaidades. Nós precisamos rever a nossa forma de cuidar do outro, cuidar de si, né? Usando máscara, ficando em casa, ajudando quando possível. Nós temos associação aí, queria que você visitasse as páginas do Zeiza Dojo. A gente tem ajudado famílias com cestas básicas, com doação. Se você quiser, adquira também o certificado da palestra aí no simpla.com.br/Zeiza Dojo por um valor simbólico e você contribui com essas famílias nesse momento de pandemia e assistência social. Agradeço aí o convite. É a primeira vez que a gente faz uma palestra com o santo de casa, né?
e a gente prioriza convidar pessoas para a gente aprender mais. Obrigado a todos. Dá um coraçãozinho aí, gente. Olha Um só, abraço a todos. perguntas, tá? Vai no direct lá, doutor Hélio, me responde, porque teve perguntas aí, por que que tem que ir para a banca lá em Belo Horizonte, certo? Ele vai responder para você e nós vamos marcar um segundo momento, tá bom, gente? Ok? Então, Me ó, manda lá no direct, eu vou responder, viu? E tiver algum auxílio que eu puder fazer, estou à disposição de todos. Um abraço, doutora Nívia, vem aí, vamos aproveitar. Convida mais 10 pessoas aí no aviãozinho. tá bom, gente? A doutora Nívia tá aí, me dá um oizinho que eu vou te chamar agora, tá? Hélio, muito obrigada, viu? A gente se vê daqui a pouquinho. Um beijo, meu amor. Tchau. Tá? Você pode, clica aí no X e eu vou chamar a doutora Nívia. Ok, gente, que maravilha, hein? Ah, então, gente, maravilhoso, ok? Ele pediu para falar antes mesmo, né? Porque ele falou assim, gente, a doutora Nívia, ela é uma sumidade, né, no assunto, vocês sabem disso, certo? A doutora Nívia está aqui com a gente agora, também aguardando aí esse momento. Ela vai se apresentar aí para vocês, né? Mas todo mundo já a conhece muito bem. Nós vamos passar a palavra para ela agora. Ela vai falar sobre a importância das intervenções, lembrando que hoje é 18 de junho, Dia do Orgulho Autista, e celebramos a neurodiversidade, não é isso, doutora Nívia? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, por a gente ter essa oportunidade de estar com vocês nesse momento e poder discutir um pouquinho, conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? A necessidade de uma identificação precoce e de uma intervenção também precoce, né, Zeis? Acho que esse é o tema que a gente... É isso mesmo. Né? Mas é o que você quiser falar, hoje é seu. Nós vamos ficar aqui quietinho, só te apreciando, te ouvindo, né? Você pode fazer uma pequena introduçãozinha aí sobre o que é o espectro, né? E elencar aí pra gente, né? Qual que é a importância aí das intervenções, o que precisamos das terapias. Nesse momento agora de quarentena, a maioria das crianças, dos jovens estão sem os acompanhamentos, muitos estão perdendo os ganhos, viu, doutora? Então a gente precisa aí, né, falar um pouquinho sobre isso. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta aí também, tá? Ok, aí você vai me ajudando aí nas perguntas, porque às vezes a gente está concentrado aqui na fala, vai fazendo a intervenção. O áudio está baixo? Tá dando para me ouvir direitinho? Melhorou, Roseliane? Ok. Ok. Então, só lembrando, né, que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, aquela criança que apresenta, às vezes, inicialmente, um desenvolvimento neuropsicomotor, que pode até ser adequado, estar dentro da normalidade, dentro do primeiro ano de vida, no máximo até o segundo ano. No diagnóstico mesmo, a gente vai ver no DSM, né, que é o Manual do Diagnóstico, Classificação das Doenças de Saúde Mental, nos fala que até os 3 anos de idade. Então, é muito importante que a gente fique atento a esses sinais, porque habitualmente a gente vai ter essa presença no primeiro, no segundo ano de vida, mas não deixar escapar quanto antes puder ser identificado. Pelo menos até os 3 anos de idade precisa ter o início dos sintomas, mas é mais comum a gente perceber anteriormente. A gente fica sempre procurando, né, se tem algum biomarcador que possa nos favorecer, inclusive identificar essas crianças antes mesmo delas terem sinais e sintomas. Por quê? Porque o cérebro se encontra num processo de amadurecimento e os primeiros 2 anos de vida a gente tem mudanças muito importantes e que a gente consegue perceber nos trabalhos científicos diferenças muito grandes no sistema nervoso central da criança, que tem um desenvolvimento típico, da criança que tem um desenvolvimento, né, para o transtorno do espectro autista. Então, dentro do primeiro ano de vida, até no máximo o segundo ano de vida, a gente tem uma mudança que vai acontecendo naturalmente. A substância cinzenta, que é onde a gente tem o corpo do neurônio, ela vai diminuir de espessura na criança que tem um desenvolvimento típico. E na criança que tem um espectro autista, ela não tem essa poda neural e ela mantém um número maior de neurônios. Ela acaba tendo muitas conexões, que a gente fala que seria substância branca, né? Onde vai passar, então, as informações de um neurônio para o outro.
Mas isso em abundância não significa que vai ter uma otimização de funcionalidade. Pelo contrário, a gente acaba tendo circuitarias desorganizadas. Então, no primeiro ano de vida, em vez da gente ter essa poda neural, essa reorganização e diminuir um pouco, né, esses impulsos nervosos, a gente continua tendo um número maior de neurônios, muitas conexões e que vão acontecer de maneira desorganizada. Quando nós conseguimos detectar precocemente os sinais e sintomas do espectro autista, então aquela criança que não tem uma interação social com a mesma qualidade das outras crianças, às vezes ela até interage, mas com a qualidade aquém. Ou aquela criança que não consegue desenvolver a linguagem na mesma velocidade. Então, mesmo que a gente ainda não fechou o diagnóstico, mas nós já começamos a perceber que algo está acontecendo diferente do que a gente esperaria para aquela idade, é muito importante que já verifique e já comece a fazer um trabalho de intervenção, de reabilitação, né? A gente até não usa muito esse termo de reabilitação, porque reabilitação é quando perdeu uma função e eu vou tentar trazer essa função de volta. A gente usa esse termo de uma maneira muito genérica aqui, né? Mas eu preciso, na verdade, é estimular, intervir e fazer uma neuromodulação. Então, a partir do momento que eu consigo detectar que algo não está caminhando bem, ainda que eu não tenha suficientemente, né, número de critérios para fechar um diagnóstico, essa criança já merece passar por essa intervenção, que a gente chamaria de precoce, no sentido de começar assim, num momento muito inicial de sua vida. Mas o precoce de verdade seria assim, o fato da gente conseguir detectar até antes mesmo de ter sintomas, caso a gente tivesse realmente uma possibilidade de exames, né? Antes mesmo de identificar clinicamente. Então, à medida que essa criança começa a fazer essa intervenção, começa a fazer um estímulo, né, com profissionais, com uma técnica adequada, eu posso, de alguma maneira, atuar na comunicação entre esses neurônios e tentar fazer uma modulação, uma remediação, para que essa funcionalidade seja melhor. Então, por mais que eu não modifico tanto a estrutura cerebral, mas eu consigo modificar a funcionalidade. Talvez a gente consiga modificar um pouco da estrutura, né? Mas pelo menos a funcionalidade a gente consegue ter um rearranjo e ganhos. E quanto antes a gente fizer isso, melhor, porque esses neurônios são muito jovens, eles estão em fase de aprendizado, e a plasticidade, aquela neuroplasticidade que a gente tem, a capacidade de aprender funções novas, é muito mais fácil quanto mais jovem for a pessoa. Então, uma criança mais nova, a gente tem habilidades ainda em desenvolvimento, uma capacidade de adaptação melhor, e quanto antes essa intervenção for realizada, mais nós vamos ter ganhos. Aí, qual a intervenção? Né? Sempre as famílias têm essa pergunta. Qual o primeiro profissional que eu tenho que procurar, né, para fazer essa intervenção? Em geral, no transtorno do espectro autista, a gente tem que falar assim, que é muito importante um profissional que tenha conhecimento, tanto técnico, né? Porque aprender, ler, estudar é muito importante, se capacitar é muito importante, mas também a experiência, né? Claro que a experiência a gente adquire com o tempo, mas a gente vê, assim, muitos profissionais jovens que estão ali juntinho de um que já tem mais maturidade, que já tem mais tempo, mais estrada, né? E vai adquirindo essa experiência junto também. Então, a gente tem equipes, né, que trabalham nesse sentido, com profissionais que já trabalham mais tempo, com outros que são mais jovens, mas é muito importante que a pessoa conheça tecnicamente, que saiba como trabalhar, porque como o Hélio comentou anteriormente, é um espectro, né? Então nós temos assim, sintomas bem variados e nós precisamos fazer adaptações. Às vezes a gente tem uma técnica muito bem padronizada, mas como que aquela criança vai reagir àquela maneira que eu estou tentando conduzir, tentando controlar o máximo possível, e a criança, ela que controla, né? Muitas vezes. E é onde as pessoas confundem muito, né, doutora? Por exemplo, eu trabalho muito com esporte, eu acompanho muito trabalho aí de alguns professores dessa área, né? E se não houver essa adaptação ou o trabalho da especificidade para cada um, o
porque você não tem os mesmos ganhos, certo? Não é isso? Né? A Maridalva perguntou aqui, doutora, só te cortando um pouquinho, por que que demora muito o diagnóstico, ok? Aí dentro do assunto também, a Márcia falou aqui, ó, que o filho dela só foi diagnosticado aos 6, né? Além das terapias, neuro, tal, como pode trabalhar ativar a neuroplasticidade, ela está perguntando aqui, né? Com a terapia, certo? Não é isso, Márcia, em casa, né? Certo? Então, são duas perguntas. Por que que demora tanto e como que os pais podem, né, ajudar, né, nas intervenções para melhorar a neuroplasticidade? Aquelas crianças que apresentam um quadro mais claro, nós conseguimos identificar um atraso no desenvolvimento dentro do primeiro, do segundo ano de vida em geral. Aquelas crianças que têm um comprometimento muito, muito leve, às vezes os profissionais podem ter dificuldade de identificar, a própria família também, né? Sim. Então, nós precisamos ficar muito atento. É muito importante que as crianças tenham um médico que acompanhe, porque às vezes a mãe leva todo mês no primeiro ano de vida, no pediatra ou no médico de família. Mas depois do primeiro ano de vida, não leva mais. Só leva no pronto-socorro quando está com febre, né? E aí, o médico do pronto-socorro, ele não tem condição de avaliar o desenvolvimento, porque aquela criança está prostrada, está com febre, está cansada, ela não está em condição de demonstrar todas as suas habilidades. Então, precisa muito ter um profissional que acompanhe. Então, às vezes, esses diagnósticos demoram, porque foi tudo muito direitinho no primeiro ano de vida, e às vezes eu não vou ter mesmo sintoma dentro do primeiro ano de vida. Sim. Posso. Já respondido aí, né? Do bebê, né? Porque a mãe perguntou aqui, ó, você já está respondendo para ela, pode detectar traços autísticos no bebê, né? A doutora já está aproveitando, já está respondendo essa pergunta, viu, Maria? Então, pode ser detectado sim, mas tem aquelas formas que, igual a gente falou assim, que vai acontecendo, né? Uma diminuição, uma organização dessa circuitaria dentro do primeiro ano até o segundo ano de vida, pode ser que a gente não tenha sintoma, que só a partir de 1 ano e meio, quando não aconteceu essa poda, é que a criança aos pouquinhos vai deixando de falar aquilo que ela falou inicialmente, vai deixando de estabelecer o contato que ela já começou a fazer antes de 1 ano de idade. Então, é importante que a gente perceba. Gente, hoje a internet está lenta, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, porque o Berlândia ficou sem internet mais ou menos durante quase 1 hora, tá? Agora caiu um pouquinho, mas tá acontecendo isso hoje mesmo, tá bom? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Mas aí vai continuar. E a forma leve, né? Às vezes a gente tem um pouquinho, sim, de dificuldade de identificar inicialmente, se não for um profissional com muita experiência. Já aconteceu crianças chegarem, adolescentes até, chegarem no consultório, 9, 10, 11, 12 anos. 16 anos. E aí sim fazer um diagnóstico. Às vezes até o adulto, né? Muitas vezes vem a criança e a gente começa a observar o pai, né? E aí detecta no pai que nunca imaginou que ele teria o espectro autista, né? Tá ouvindo, gente? É isso mesmo. Então pode ser que aconteça isso, mas cada vez eu acho que vai acontecer menos, porque há um conhecimento maior hoje em dia e casos muito leves a gente já tem conseguido, né? Que as pessoas identifiquem, caminhem para ser feito esse diagnóstico. E em relação à plasticidade que foi perguntado, o tempo inteiro nós temos essa capacidade de aprender coisas novas. Isso é um tipo de plasticidade, né? Quando a gente se manipula com 60, 70, 80 anos numa aula de violino, a gente está contando com a plasticidade, né? Eu tenho um tio que está aposentado, 86 anos de idade, e ele falou, não, eu estou fazendo violino e estou fazendo japonês. Ó, que ótimo. Ele falou, não quer dizer que eu vou aprender grande coisa, mas eu estou treinando o meu cérebro. Então, é muito importante. A gente tem essas habilidades, mas quanto mais novo, mais fácil vai ser esse aprendizado, mais fácil a gente vai conseguir ter funções, né, moduladas e aprendidas com esse tipo de intervenção, tá bom? Mas não desanimem. Sempre a gente tem essa capacidade de aprender coisas novas, né? Ótimo, e isso é verdade, né? Olha, só para falar para vocês, tá? Eu estou fazendo pós em neurociências agora, viu, doutora? Porque eu estou apaixonada e eu quero estudar mais.
e tô com 48, tá, gente? Vamos Não tenho. trocar figurinhas aí, que a Mari é super gostosa. Muito bom. Ah, mano. Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Quando uma criança tem uma síndrome genética, tem traços do autismo, ela pode ter autismo ou não? Ela tem a síndrome genética, certo? Ela tem traços autísticos, né? Ela pode ser autista ou não? Deixa eu traduzir na pergunta do mundo das 3190 aqui. Então, na verdade, assim, ó, o transtorno do espectro autista, ele é um diagnóstico, porém, ele pode ter múltiplas causas. Então, às vezes, essa síndrome genética é a causa do transtorno do espectro autista. Por exemplo, eu posso ter a síndrome de Down, então eu tenho um Uhum. cromossomo inteiro a mais, junto com a síndrome de Down, a deficiência intelectual, o espectro autista, o hipotiroidismo. Então, sempre que há o transtorno do espectro autista, é importante a gente tentar identificar a causa. Qual que é a etiologia? Qual que é a causa? Então, talvez essa síndrome genética, né, foi o que Aham. determinou o espectro autista. A gente não fala muito assim de traços, né? Fica muito inespecífico, né? Traços do espectro autista. É. Provavelmente tem uma suspeita aí que o médico ainda não confirmou, né? E Ok? pode ser confirmado ainda, né, com o decorrer dos anos, né, com as avaliações, não é isso, doutor? Né, porque hoje mesmo surgiu uma pergunta similar a essa aí, né, de uma mãe que ela tem também um filho que tem, né, tem as deficiências genéticas, né, e talvez ela falou assim, eu não sei, porque tem o autismo também, né, está dentro dessa pergunta, dentro da resposta que você acabou de falar para nós. Então, aqui tem uma outra pergunta do Carlos, né, que fala Ah, que foi diagnosticado com tá. autismo com 3 anos e só com 7 anos que ele fechou o diagnóstico. Bom, depende de cada situação, né? Então, a partir dos 3 anos, parece que, pelo que eu entendi da pergunta, foi levantada essa possibilidade, né? Em geral, a gente, quando levanta a possibilidade, a gente começa com a intervenção, isso para as doenças em geral, e para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, se eu penso em TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se eu penso na deficiência intelectual, na dislexia, ou Ótimo. no próprio espectro autista, em geral, a gente faz a suspeita inicial e a gente inicia com a intervenção. Porque se a pessoa melhora com aquela intervenção, ela não fecharia o diagnóstico, mas é uma intervenção, sim, de pelo menos 6 meses. Não é uma intervenção de 1 mês, né? Hoje, o que a gente tem vivido assim nas crianças muito novas? As famílias que trabalham muito e que a criança ama, adora os eletrônicos. E aí ela não tem com quem interagir, porque ela fica com a babá em casa, que cuida muito bem, que a criança está sempre limpinha, mas ela fica em contato com os eletrônicos o tempo todo. É o celular, ou é a televisão, é o computador. E quando ela vai na consulta e a gente faz essa simples orientação de parar com esses eletrônicos e começar a brincar com a criança, começar a interagir com a criança, muitas vezes a gente percebe que aquele risco que tinha, aquela suspeita do espectro autista, a gente acaba descartando. Então, às vezes, a gente não fecha o diagnóstico numa primeira consulta, a gente abre essa possibilidade, né? Porque pode ser que realmente tenha sido um problema circunstancial, ambiental, e não era exatamente uma dificuldade, uma alteração de funcionalidade. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E casos muito leves, às vezes, pode demorar um pouco para fechar o diagnóstico, principalmente se não contou com uma equipe que fizesse uma intervenção suficiente, adequada, né? Ou até mesmo o paciente vem na consulta, mas demora para ter uma reavaliação. Às vezes também, né, doutora, não teve as oportunidades, né? Porque tem isso também, né? Às vezes não teve as oportunidades. Nós temos esses casos também de famílias que, infelizmente, não tem as oportunidades. Então, não sabe aonde ir, não sabe como fazer, não sabe quem procurar, certo? E às vezes vai no BSF. Nós temos o caso de uma mãe, doutora, que ela tem 2 crianças. Eu fui lá visitar a família, certo? E uma das crianças, ela tem ecolalia, ela é não verbal, ela tem estereotipia, ok? A menorzinha, ela tem 5 anos, usa fralda, ela é não verbal também, tem muitas estereotipias, né? E
a mãe levou no postinho e eles falaram que os meninos não têm nada, certo? Então tem que investigar mais. Mas também é uma família sem oportunidade, né? Porque tem isso também. Uhum. Doutora, tem uma pergunta aqui, ó, que eu achei importante, né? Se aconselharia fazer os exames genéticos mesmo já tendo o laudo fechado. Então, o laudo fechado do transtorno do espectro autista, mas tem o laudo fechado da causa? Se a gente não tem a causa, é importante prosseguir nas investigações e um dos exames, sim, são os exames genéticos, tá? Então, uma vez que a Aham. gente não sabe o porquê, não, a gente sabe o porquê. Essa mãe teve muito problema durante a gravidez, ela ficou internada, ela mesma foi submetida a uma cirurgia, esse feto quase que não vingou, quase foi um aborto, foi muito complicado. Então, a gente já sabe que tem uma história que justifica, né? Uma história gestacional muito complicada. Essa criança nasceu, assim, e quase não sobreviveu, ficou muito tempo na UTI. Então, são fatores de risco claros. Ainda assim, a gente tem que ter certeza, né, que não vale a pena prosseguir na investigação, mas tem uma história muito clara. Quando a gente não tem uma história clínica muito clara, quando a gente não tem um exame físico, né, É, que realmente nos aham. fala, olha, isso aqui é determinado por um fator ambiental ou um fator etiológico muito específico, é importante a gente realmente prosseguir na investigação. Porque pode Ó, ter uma doença genética e algumas doenças genéticas hoje a gente sabe que tem até tratamento. Então, é importante verificar se tudo foi feito, se ainda existe ó, algum outro tipo de tratamento, do ponto de vista médico, além das terapias, né? E também importante para o aconselhamento genético, porque se é algo de natureza genética, pode ser que numa próxima geração ou um outro filho desse casal corra o risco de ter uhum. também um transtorno ou de ter até algo um pouco mais grave do que eles estão vendo naquela criança. Então, é Aham. importante prosseguir na investigação quando a gente não tem isso esclarecido. Certinho, tá respondida aí sua pergunta, né? Pessoal, mais alguma pergunta para a doutora? Ela pode dar sequência, certo? Saber que tem direito, direito, mas não sabe, dando isso aí deixa para o doutor Hélio. Uma coisa assim, Certo? muito importante que você comentou, Zeisa, é que Uhum. realmente, às vezes, as famílias que têm menos recursos, elas têm mais dificuldade de conseguir isso nas suas cidades de origem, né? Então, tentar Verdade. identificar quais são os lugares, quais são as referências no município e ir atrás disso, né? Que o Hélio foi falando muito das questões do direito, né? Isso também é um direito que a gente já tem hoje bem documentado, reservado, né? E que as famílias precisam ir atrás, sim, das intervenções, dos estímulos, da inclusão escolar, como é importante essa inclusão escolar, né? Então, é um ambiente que a criança já começa muito pequena, com essa possibilidade de conviver com outras crianças. Antigamente, né, essas crianças ficavam muito guardadinhas dentro de casa. Ah, mas eu não vou levar não, coitadinho, não, ele não vai aprender nada. Tem muita coisa para aprender na escola. Não só Exatamente. ler e escrever, né? Eu acho que ler e escrever é algo importante, que abre portas, mas tem muitos outros tipos de oportunidades de aprendizado, tanto para aquela criança que tem espectro autista, quanto também para as outras da sala de aula, né? Isso mesmo. E para a sociedade toda, né, doutora? Hoje, essa semana, nós estamos falando tanto aí, gente, olha, do orgulho autista, passamos a semana inteira falando sobre isso, né? As mães, né, doutora, elas gravaram vários vídeos hoje, certo? Nós vamos colocando ele aos pouquinhos, tá bom, gente? Os vídeos são maravilhosos, elas falando dos ganhos que as crianças tiveram. Muita gente, a maioria teve diagnóstico tardio, ok? O meu só teve com 9 anos e meio. É o que a doutora falou, um autismo leve, ok? E só veio depois que ele veio, eram as crises epiléticas muito forte, né? Porque ele desenvolveu a epilepsia também. Então, é complicado mesmo, né? A gente não tem informação. Eu não tive informação nenhuma, ok? Eu não tive onde socorrer, eu não tive onde buscar, né, doutora? Então, assim, eu tive que ir desbravando, buscando, brigando, lutando, falando, não tem alguma coisa errada. Ah, é só você que está vendo isso. Não, não sou só eu que estou vendo isso.
certo? Porque isso acontece muito, né? Fala assim, não, você está vendo coisa onde não tem, certo? E às vezes quando a mãe fala, a gente tem que falar assim, opa, peraí, ela tá falando, alguma coisa não tá certa, certo, doutora? A gente tem que Sim. buscar direito, certo? Aí nós vamos colocar esses vídeos aí para vocês, né? As mães relatando. Por exemplo, hoje no depoimento de uma mãe, certo? Porque todos têm autorização, tá, gente, pra gente divulgar. Tem um depoimento de uma mãe que ela falou o seguinte, que todos os lugares que ela busca, todos os lugares que ela vai, fecham-se as portas. Certo, doutor? Então, fecham-se as portas, principalmente quando é autista. Então, por isso a gente tem que mostrar, tem que falar. Não é usar a causa, gente. É mostrar que existe, que está aí e que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer políticas públicas. Nós precisamos fazer lei. Nós precisamos que a saúde, que as pessoas sejam capacitadas dentro da escola, dentro das universidades, dentro da saúde, né, dos hospitais, porque quando a gente chega lá com uma criança autista, muita gente não sabe o que fazer. Não é isso, doutor? Né? Você está dentro do hospital, né, tem mais vivência do que eu. Então, você sabe que é assim. Tem uma outra pergunta aqui, se mesmo que a pessoa seja um pouco mais velha ou até adulto, se ela pode fazer os exames genéticos. Sim, o exame genético ele pode ser feito em qualquer idade. Muitas vezes, quando a gente detecta algo alterado na criança, no exame genético, a gente pede também dos pais, até para saber se foi uma mutação, qual que é a origem. Então, pode ser feito também no adulto. O exame genético não precisa ser só o geneticista para pedir, né? Porque a gente só tem realmente um geneticista em Uberlândia. A gente acaba pedindo isso também, né? O pediatra pode pedir, o neuropediatra pode pedir. Então, a gente vai fazendo essas investigações, sim. E acaba que o geneticista, ele participa aí também do aconselhamento genético, né? Para as famílias, para saber essa questão das próximas gerações, como que isso poderia ocorrer. Tá? E também teve uma pergunta aqui, se a pessoa na fase adulta pode ter um retrocesso. Então, depende da etiologia. Quando nós temos uma causa, né, originada de uma doença que pode ser progressiva, que ao longo do tempo eu posso ter outras perdas, né? Aí sim, existe a possibilidade de uma regressão, de um retrocesso. Mas lembrando que todos nós funcionamos através dos estímulos. Então, toda pessoa que fica muito paradinha na vida, né? Ela vai ter um retrocesso. Às vezes a gente era muito bom de matemática, aí fica muitos anos sem fazer nada de matemática. Então, a gente vai ter que recordar, né? A gente vai ter que ir atrás de novo. Então, assim, retrocesso do ponto de vista neurofisiológico só se realmente for uma doença progressiva. Agora, algumas perdas a gente pode ter ao longo da vida quando a gente para de estimular, de fazer intervenções, né? Mas não é exatamente um retrocesso orgânico, neurofisiológico, tá? Ficou bem explicado. Tem mais uma aqui, né, doutora? Dá tempo de mais uma, né? Deixa eu ver que dá, né? O Davi, eu disse que tinha algo errado no desenvolvimento para conseguir encaminhamento. A Marielle falando aqui, ó, foi muito difícil. Alguns médicos diziam que ele não tinha nada, pois cantava em inglês e olhava nos olhos, né? É o estigmatismo, né? Em tempos de distanciamento, que serviços são essenciais para essas crianças que podem ser exigidos, é isso? Eu não entendi a pergunta. Mas vamos lá, olha só. A Marielle falou aqui que foi muito difícil, né? Porque o menino cantava em inglês, olhava nos olhos, certo? E a Márcia falou que. Peraí, que sumiu aqui. Que serviços são essenciais para essas crianças, né? Mas quando tem um retrocesso, o que pode ser feito para essas crianças? Na verdade, é isso que ela. Resumindo a pergunta dela. Quando tem um retrocesso, é muito importante, na verdade, que essas crianças tenham um acompanhamento interdisciplinar, então que tenha uma equipe que olhe, que acompanhe. Mesmo quando ela tem alta de alguma terapia, ela vai ter alguém que vai acompanhar ao longo do tempo. Todos nós, né, temos um médico de referência, por exemplo, né? Doutora, então, só um minutinho. 20 segundos, vai fechar. Deixa eu salvar e a gente volta. Pessoal, vou salvar e a gente volta, tá? Ela vai responder. Tem 10 segundos só para eu fechar aqui e voltar, tá bom?
Tá ok. ok? Obrigada. 8h50